Boa tarde, meus amores. Iniciamos mais uma aula, porém, hoje nós iremos nos aprofundar em outros tipos de pronome, que vem ser o pronome indefinido, o pronome possessivo e o pronome demonstrativo. Iniciando por pronome indefinido, que vem ser, né? São palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago, impreciso ou expressando quantidade indeterminada. Nesse caso aqui, a minha terceira pessoa do discurso vai ser ele ou ela, eles ou elas. Então, eu tenho, nesse caso, meus pronomes indefinidos invariáveis, que são alguém, ninguém, outros, né, tudo, nada, cada, algo. Pronomes indefinidos variáveis em gênero e número. Gênero quer dizer o quê? Masculino e feminino. E número, primeira, segunda e terceira pessoa. No caso, nós só teremos a terceira pessoa. Algumas, né? Nenhumas, nenhum. Nenhuma ou nenhumas. Todos. Outro, outras. Ou outra e outra. Muito, muitos. Pouco, pouca, poucos. Certo, certas, certos e certas, tanto, tantas, tantos e tantas, quantos e quantas. Então, vem ser tanto indefinido, né? Pode ser variável e invariável. Variável é aquela palavra que pode se modificar tanto para o singular e plural, né? Aqui nesse caso, da segunda opção. A primeira opção não vai mudar. Por exemplo, alguém bateu na minha porta. Não dá para definir. Por isso que é pronome definido, não dá para definir quem bateu na minha porta, alguém. Se eu digo assim, cada um pegue seu material escolar, cada um. Quem é este cada? Não dá para se definir. Por exemplo, muitas pessoas viajaram de avião. Muitas pessoas viajaram de avião. Muitas. Quem são essas muitas? Muitas pessoas. Não dá para se definir. Portanto, é pronome indefinido. Então, podem ser também aqueles pronomes indefinidos adjetivados, né? Que são aqueles que qualificam um ser expresso na frase, conferindo-lhe a noção de quantidade aproximada. Funcionam, na maioria das vezes, como adjetivos. Mas também podem atuar como pronomes indefinidos substantivos. São eles: cada, certo, certas, algum, algumas, bastante. Já são aqueles pronomes que nós conhecemos, mas eles vão ser adjetivados, né? Tem função de adjetivo. Então, vamos ver aqui outros exemplos. Nenhuma pessoa veio à festa. Quem é o meu pronome definido? Nenhuma. Dá para definir qual foi essa nenhuma pessoa que veio à festa? Não dá. Então, nenhuma tá fazendo essa intercalação, essa observação aí do pronome definido. Pessoa alguma veio à festa. Pessoa alguma. Quem é essa pessoa alguma? Não dá para se definir. Se foi João, se foi Maria. Portanto, é pronome definido, a palavra alguma. Algumas da mesma forma, né? Algumas pessoas vieram à festa. Não dá para se saber. Não queria nada. Mas quem não queria nada? Não se dá para definir mais uma vez. Portanto, é pronome definido. A última frase. Sempre queria tudo. Mas quem era que queria tudo, né? Ele ou ela queria tudo. Portanto, o pronome definido sempre vai estar de acordo com o gênero, que é masculino ou feminino. O pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo são utilizados, né? Ele é utilizado para indicar a posição certa da palavra em relação a outras em um contexto. É sempre utilizado a primeira, segunda e terceira pessoa, né? Tanto singular como no plural. Tal relação pode ocorrer em termos de espaço, tempo e discurso. É muito importante você saber que aqui nós temos um interlocutor e um receptor. O interlocutor, quem se fala, o receptor, aquele que recebe, né? Que escuta. Então, primeira pessoa, eu posso utilizar o pronome demonstrativo é esta, este, ou estas e estas, e isto também. Se refere a algo que está perto da pessoa que se fala, né? Então, eu estou falando aqui com o celular na minha mão. Eu digo, isto é um objeto tecnológico, né? Está referente a algo que está perto de mim, que estou falando a vocês. Agora, se eu estou em uma sala de aula, estou me referindo a algo que está perto de um aluno, por exemplo, né? Perto da pessoa com quem se fala, vou utilizar a segunda pessoa, né? Que os pronomes se encaixam são
essas, esses e isso. Se eu digo assim, isso não é a atividade que foi pedida. Então, isso está se referindo a algo que está perto da pessoa com quem se fala, né? Aquela que escuta, o receptor. Na terceira pessoa, é utilizada aquelas, aqueles ou aquilo. Se refere a algo que está distante de quem fala e quem se ouve. Se nós estamos em uma rua em movimento e um carro está passando, está longe tanto do interlocutor, que sou eu que falo, quanto do receptor, que vocês estão escutando. E o carro passa e eu digo, aquele carro está veloz. Então eu estou me referindo a algo que está distante, tanto de mim, que falo, quanto de você que escuta. Exemplos. Este ano está sendo ótimo, né? Está se referindo ao ano presente, à atualidade. Então, o este é utilizado. Segunda opção, esse ano que passou poderia ter sido melhor. Então, esse utiliza algo que já foi, né? Próximo ao passado, A última opção, aquele foi o melhor ano de nossas vidas, né? Um passado distante. Também achamos essas opções aqui que é em relação ao tempo. Nesse caso aqui, que eu citei primeiramente, foi em relação ao espaço e ao discurso. Esta relação aqui é a relação quanto ao tempo. Como última classificação aqui destes pronomes essenciais, nós temos os pronomes possessivos, que são palavras que indicam uma pessoa gramatical, né? Uma pessoa possuidor, digamos assim. Acrescentam a ela a ideia de posse. Nesse caso, nós sempre teremos a ideia de posse, alguém está falando de uma certa maneira que tem uma ideia de que se passa um significado de posse. Por exemplo, aquele museu deve ter seus 100 anos. Então, seus aqui, né? O museu deve ter seus 100 anos. Os seus está dando uma ideia de aproximação, mas também de posse. É os anos que um museu tem. Na segunda opção, meu caro amigo, cuide melhor de sua saúde, né? Meu caro amigo, cuide melhor de sua saúde. Quer dizer o quê? A pessoa que é amiga está pedindo ao seu amigo, né, que cuide melhor de sua saúde. Então, tá dando uma relação, um significado de afetividade, mais de posse. Esse meu sempre vai estar demonstrando uma posse. Sente-se aqui, minha senhora. Então, eu tenho uma posse aí de respeito. Minha senhora. Nós teremos sempre os pronomes possessivos esses. São os essenciais e os utilizados. Eles têm número e pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa e o número que é singular e plural. E também nós temos unicamente esses pronomes, né? Se referindo à primeira pessoa. Meu, minha, meus, minhas. Se eu digo assim, minha avó está doente, né? Minha, eu tenho um sentido de posse. Segunda pessoa, teu, tua, teus e tuas. Se eu digo assim, tuas irmãs são lindas. Eu estou me referindo à segunda pessoa, né? E também estou utilizando a relação de posse. Assim como na terceira, seus, suas, seus e suas. Primeira pessoa do plural, nossa, nossa. Nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda, vosso, vossa, vossos e vossos. Terceira, seus, suas, seus e suas. Então, é muito importante nós se adequarmos, né? Nós conhecermos essa tabelinha que é essencial. Então, pessoal, agora vocês irão ver que tem um material, tá bom? Contendo as páginas do livro. Uma breve atividade, mais um exercício para vocês fixarem conhecimento.